Muito bem, meus amores, vamos falar sobre intertextualidade. O que é intertextualidade? Conceituar isso daqui antes de começar a falar dos tipos de intertextualidade que nós temos. Quando eu falo alguma palavra que possua esse inter, esse prefixo inter, eu estou falando de algo que é interno, que está dentro, tá? Por exemplo, se eu, na aula de português, falar alguma coisa sobre geografia, para dar de exemplo em algumas frases, ou de física, ou de história, eu estou criando uma relação de interdisciplina. Ou seja, eu estou pegando uma disciplina fora da minha e colocando dentro da minha, tá? Isso é inter. Quando eu falo de intertextualidade, eu estou falando sobre ter um texto e acrescentar textos externos dentro deste texto, tá? E aí existem várias formas de se criar essa intertextualidade. Vamos ver aqui então. A intertextualidade ocorre como uma referência explícita ou implícita dentro de outro texto pré-existente. Olha só essa pequena poesia. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos vendendo prestações. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100.000 réis a dúzia. Vocês reconhecem esse texto de algum lugar? Já ouviram algo parecido com isso? Hã? Sim, né? Lá no romantismo eu tenho uma poesia muito parecida com essa. E eu nem preciso lê-la inteira para reconhecer. O comecinho já me traz essa recordação. Minha terra tem. Minha terra tem, minha terra tem. Não, onde que eu já ouvi falar disso mesmo? Ah, é mesmo, lá com Gonçalves Dias, o patriota, o nacionalista, que ele diz: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, e nossa vida mais amores. Não é? Igual ele fala aqui, nossas flores são mais bonitas, né? Nosso céu tem mais estrelas. Ele faz essa brincadeira aqui. Detalhe, pessoal, existe uma outra letra também, uma outra poesia que a gente ouve isso daqui, ó, ou melhor, isso daqui. Nossos bosques têm mais vida e nossa vida no teu seio mais amores. Onde que eu ouço isso daqui? No hino nacional. Então veja quanta intertextualidade eu tenho aqui. O autor desta poesia fez uma pequena brincadeira em cima desta poesia, tá? Essa brincadeira tem um nome que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, não vamos dar spoiler agora, vamos por partes, ok? Então, compreendemos aqui o conceito de intertextualidade. Fechou? Olha só, essa daqui é a Canção do Exílio do Murilo Mendes, um modernista que vocês vão ver este ano e que vocês viram no ano passado, a Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Beleza? Onde ocorrem essas intertextualidades? Os intertextos podem aparecer em qualquer tipo de manifestação textual, e lembrando que texto não é só escrita, tá? Então pode aparecer na escrita, pode aparecer na música, na pintura, em filme, novela, charges, tiras. E quando eu falo de música aqui, eu não estou falando necessariamente da letra da música, mas alguma referência da melodia. Eu tenho certeza que vocês já ouviram alguma música e falaram: poxa, essa música lembra muito outra, não é? Isso acontece direto, porque uma sequência de notas muitas vezes pode ter sido, sei lá, copiada de outra música, não é? Ou ter inspirado outra música. Então, a gente conhece esse quadro. Sim ou não? Essa pintura é Mona Lisa, Leonardo da Vinci. E essa daqui? Olha só, quem que é essa personagem? É a Mônica, de Maurício de Souza. E existe alguma proximidade entre essas duas imagens aqui? Claro que existe. É explícita a semelhança entre as duas. É a Mona Lisa, mas com a pintura, com a brincadeira do Maurício de Souza. Nós temos aqui uma intertextualidade. Que tipo de intertextualidade que é? É um plágio, será? É uma bricolagem? Que tipo que é? A gente vai ver ainda, tá? Olha essa outra imagem.
Veja, é apenas uma mulher sentada num metrô, acredito eu que seja, e ela, cara, está a cara da Mona Lisa, não é? Até, ó, como que eu posso reconhecer isso? Ah, ela está no metrô, aqui eu tenho uma paisagem de fundo, mas como que eu reconheço? Eu reconheço que, olha só, aquele sorriso enigmático da Mona Lisa, o cabelo de forma muito parecida, a roupa, né? Essa parte de cima da roupa aqui. Ah, aí depois tem uma roupa por baixo também, dos panos, né? Até a mão cruzada, a mão direita vai por cima da mão esquerda. Então veja, há uma proximidade quase que 100%. Ela é praticamente a personificação aqui da Mona Lisa. Isso daqui também é uma intertextualidade, é uma referência que eu criei. Captaram a referência? Então vamos continuar aí. Como reconhecer o intertexto? O principal fator para uma boa compreensão intertextual, cara, é o conhecimento de mundo. Não tem como fugir disso daqui. Para você reconhecer intertextos, você tem que ler coisas, conhecer coisas. Vou dar um exemplo. Se você pega uma obra, por exemplo, de Machado de Assis para ler, e se você não tem um conhecimento, pelo menos mínimo, sobre a Bíblia ou sobre a religião, fica muito difícil de reconhecer a intertextualidade nas obras machadianas. Vamos pegar como exemplo Memórias Póstumas de Brás Cubas. Do início ao fim, o cara está trazendo a Bíblia para dentro da história. No começo do livro, ele já fala que vai contar a história dele pelo oposto de que Moisés contou a própria. Ele disse, Moisés contou a sua história a partir do começo, e eu vou fazer diferente, eu vou começar do cabo, do final. Então, se você não tem ali um mínimo de referência da Bíblia, por exemplo, da religião, você acaba não pegando essas referências machadianas. E às vezes isso prejudica a nossa compreensão. Às vezes não, tá? Mas às vezes prejudica. E o problema está onde prejudica, né? E infelizmente a melhor maneira de se compreender a intertextualidade é conhecimento de mundo. É ler coisas, ver coisas, ouvir coisas. Ok? Esse caso aqui. Vocês conhecem essa imagem? Tá, vocês sabem que são os Simpsons. Mas o que eles estão imitando? Quem eles estão imitando? Tá? Para você reconhecer essa imagem, você tem que ter um mínimo de conhecimento de mundo. Por mais que eu não gosto de rock, eu não gosto de música internacional, cara, Beatles é de conhecimento, nossa, de praticamente todo mundo, né? Então você olha nessa imagem aqui e logo reconhece que é a capa de um álbum do Beatles, né? Uma foto, aliás, tirada dos Beatles, que ficou mundialmente famosa até hoje, é motivo de muita brincadeira em cima dessa imagem. Pessoas quando vão para Abbey Road, na Inglaterra, tiram foto dessa forma para copiar a ideia dos Simpsons. Então veja bem, eu tenho aqui a imagem principal da Abbey Road e os Simpsons em cima. Só que não é só isso. Se eu pegar aqui a Abbey Road dos Beatles, eu vou ver aqui, olha só. Roupa branca, roupa branca. Roupa preta, roupa preta. Roupa também preta, roupa preta. Roupa azul, roupa azul. E a referência ficou muito forte aqui. Até os calçados. Olha só, descalço, descalço. Né? Então, nós temos muitas referências e nem precisava de tanto para reconhecer. Né? Só o fundo do cenário já dá para saber a brincadeira. Não é verdade? Então, para você conseguir reconhecer isso daqui, você tem que ter um mínimo de conhecimento de música internacional, saber quem são os Beatles, já ter visto essa imagem uma vez na sua vida. Ok? Quais são os tipos de intertextualidade, então, que nós temos? Vamos lá. Eu tenho a epígrafe. Vamos começar pela epígrafe. O que é uma epígrafe? A epígrafe é um texto inicial que tem como objetivo a abertura de uma narrativa. Pode aparecer, inclusive, em poemas. Tá? Trata-se de um registro escrito introdutório que possui a capacidade do quê? De sintetizar a filosofia do escritor. Então vamos pegar um exemplo aqui de uma poesia de Gregório de Matos Guerra. A poesia Pica-Flor, que acredito que vocês devam se lembrar. Aquela poesia um pouco picante, um pouco satírica, do Boca do Inferno.
Ele diz assim: há uma freira que, satirizando a delgada fisionomia do poeta, lhe chamou Pica-Flor. Lembrando que Pica-Flor é sinônimo de beija-flor, tá? Nessa linguagem, nesse português um pouco mais antigo. E ele disse: Pica-Flor, me chamais Pica-Flor, aceito ser. Mas resta agora saber se no nome que me dais, meteis a flor que guardais no passarinho melhor. Se me dais este favor, sendo só de mim o pica, e o mais vosso, claro, fica. Aqui fica então Pica-Flor. Veja esse primeiro trechinho. Esse primeiro trechinho é o que eu chamo de epígrafe. Ok? Porque eu tenho o título da poesia e eu tenho a poesia em si. E ele cria uma breve explicação, ele sintetiza a poesia nesse pedacinho. Essa poesia, então, eu consigo compreendê-la de forma um pouquinho melhor, porque ele revela que escreveu a poesia para uma freira que chamou o poeta de Pica-Flor, porque o Pica-Flor é um bichinho muito magrelo e o poeta era magrelo. Então, ele faz essa pequena explicação aqui. Ok? Isso é epígrafe. Outros tipos. Olha só, Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo. Também um romântico aqui agora. Eu tenho alguns exemplos de epígrafe. Tá? Eu tenho o título do capítulo, né? O capítulo, o título. Eu tenho a narrativa aqui embaixo. E a epígrafe que ele traz como comentários de outros textos. Pode ser algo que ele mesmo cria, ou pode ser algo que ele pegou de outros autores, de outros textos. E isso daqui vai, de alguma forma, auxiliar na compreensão do conto. Ok? O que é a citação? Gente, a tal da citação vocês vão usar demais na faculdade. Porque na faculdade vocês vão criar artigos, vocês vão precisar fazer trabalhos um pouco complexos dentro daquelas normas da ABNT tão temidas, né? E a citação vocês usam muito, inclusive já usam bastante a citação nas redações para os vestibulares também. A citação é uma referência a uma passagem do discurso de outra pessoa no meio do seu próprio texto. Normalmente vai ser apresentada entre aspas, tá? Acompanhada da identidade do criador. Mas vamos ver aqui que nós temos alguns tipos de citações também. Aqui, esse texto, tá? Que é um artigo científico, é um texto meu, de minha autoria, ok? É o meu TCC da minha faculdade, que eu estou colocando como exemplo para vocês, que eu falo sobre o horror na literatura. E esse texto, por ser um TCC, por ser um artigo científico, qual que é a ideia da faculdade? A ideia da faculdade é que você se forma e você não está dotado 100% do saber, né? Então você não pode criar uma pesquisa do nada. Você tem que se basear em pesquisas de outras pessoas já renomadas. Inclusive há uma expressão latina que deve ser lembrada aqui, que é ex nihilo nihil fit, que significa nada vem do nada. Então, uma pesquisa não pode vir do nada. Eu vou criar, eu vou inventar. E para que eu possa embasar a minha pesquisa, para que eu possa certificar e falar, isso que eu estou falando faz sentido, eu utilizo textos de outras pessoas. Então, aqui, esse textinho aqui, esse pequeno que está recolhido, né, está para a margem direita, é uma citação. Essa citação, veja só, eu coloquei o nome do autor aqui, que é o Lovecraft, ok? Então, isso é uma citação que eu vou chamar de citação direta longa, ok? Isso é uma das normas da ABNT, citação direta longa. A citação direta longa, ela não leva aspas, no entanto, eu tenho que recuá-la do texto original, tá? E aí eu cito o nome do autor também. Ela vai recuada. É uma citação direta longa. Por que direta? Porque aqui é exatamente o que o próprio Lovecraft escreveu. Eu não estou escrevendo por ele. Ele que escreveu isso daqui e eu só coloquei dentro do meu texto. Por isso ela é direta, tá? E por ser longa, ela vai sem aspas, no entanto, ela vai recuada. Nós temos outros tipos de citações também. A citação direta curta. No caso, ela é direta porque é exatamente o que Todorov escreveu aqui, tá? É exatamente isso que Todorov escreveu.
Só que por ela ser curta, eu não preciso recuar e eu coloco as aspas, beleza? Isso é um tipo de citação também. E aí existem as citações indiretas. Essas daqui são as mais comuns dentro das redações de vocês, tá? Quando você pega alguém para citar e você de repente não se lembra exatamente as palavras que esse autor usou, mas vai replicar aquilo da sua forma. Então ela é indireta. E normalmente eu começo assim, de acordo com, e cito o nome do cidadão, né? Então, nesse caso, de acordo com o Cesaroto, coloquei o ano em que ele escreveu isso, o escritor precisa levar o leitor ao pavor. Isso daqui, será que foi exatamente dessa forma que Cesaroto escreveu? Provavelmente não. Essa aqui foi a forma que eu escrevi, mas adaptado de acordo com o que Cesaroto disse. Tá? Aí eu não preciso de aspas porque a fala é minha, mas baseada na fala dele. Ok? Isso é uma citação indireta. Fechou? Muito bem, são os tipos de citações. E agora eu tenho outro tipo de intertextualidade chamado alusão. Na alusão, o escritor não indica abertamente o evento. Ele insinua. Então, é uma insinuação. A alusão é uma insinuação, por meio de alegorias ou qualidades menos importantes. Então, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Vida de passarinho. O passarinho chega ali e olha, uma pedra no meio do caminho. E agora? Se eu tivesse talento, faria um belo poema. Mas eu sou apenas passarinho prático. Então veja só. Ele diz assim, uma pedra no meio do caminho. Aqui você já reconhece isso de algum lugar. Depois ele reforça essa ideia dizendo que faria um belo poema. Vocês se recordam disso de algum lugar? Já ouviram essa frase em algum lugar? Pois é, Carlos Drummond de Andrade. Vocês vão estudar também este cidadão, Carlos Drummond de Andrade, que ele faz uma poesia chamada No Meio do Caminho. Ele diz assim, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei nessa vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei de que no meio do caminho tinha uma pedra. E isso daqui ele faz uma alusão. Só pela tirinha, ele cita Carlos Drummond de Andrade? Não. Mas ele cita uma frase próxima da poesia dele, ele cita que poderia fazer um poema, e aí quem conhece Drummond, quem já ouviu essa poesia, vai falar, peguei essa alusão, peguei essa referência. Sacou? Isso é uma alusão. Sacou a referência? Então vamos lá. O que é uma paráfrase? Veja só a definição de paráfrase no dicionário Pribaranda da língua portuguesa. Paráfrase é um substantivo feminino, uma explicação prolixa do texto de um livro ou documento. Prolixa, fala. E poderia ter sido muito menos. É uma tradução livre e desenvolvida. É um comentário. Ou seja, ocorre quando o escritor reinventa um texto pré-existente, resgatando a filosofia originária. Repete-se um conteúdo ou um fragmento dele claramente em outros termos, mas com a preservação da ideia inicial. Gente, o que eu criei aqui é uma paráfrase, tá? Isso tudo que está escrito em vermelho aqui é uma paráfrase disso que está no dicionário. Eu só expliquei com outras palavras o que já estava escrito aqui, tá? A paráfrase é quando você pega algo e continua explicando igual eu estou fazendo agora. E você reexplica de novo igual eu estou fazendo agora de novo. Paráfrase em cima de paráfrase. Ok? Continuando. O que é uma paródia? Paródia vocês veem demais por aí. É quando o autor se apropria de um discurso e opõe-se a ele. Tá? Quando eu digo opõe-se a ele, não quero dizer que ele vai fazer exatamente o contrário. Não é isso. Tá? Mas aqui, muitas vezes, há a desvirtuação do discurso originário, seja pelo desejo de criticá-lo, ou para marcar uma ironia, ou simplesmente para fazer uma brincadeira. Então, olha só essa pintura de Eduardo Munch, que é o Grito. Vocês conhecem essa pintura aqui, né? Isso é uma paródia. Então, lembra aquela da Turma da Mônica lá atrás? Da Mona Lisa? É uma paródia. Ou seja, é uma brincadeira em cima de outro quadro. Certo? Uma pequena brincadeira. Fechou? Essa aqui do tempo.
bastante surrealista, né? Bastante surrealista? Faz parte do surrealismo. Sacaram? É uma paródia. É uma brincadeira com o original. Eu pego os elementos do original, no caso do Eduardo Manti aqui, eu tenho essas curvas, né? O Homer tá igual. Aqui, o tempo, os relógios todos derretidos. Aqui, tudo derretido também. Certo? Isso é uma paródia. A gente sabe que é uma paródia porque a gente conhece paródias desde pequenininho, com músicas. Em música é muito comum fazer paródia. Aí lembra lá no começo da explicação aqui que eu mostrei uma poesia de Murilo Mendes? Na minha terra tem macieiras da Califórnia onde canta o Gatoramos de Veneza? É uma paródia da canção do exílio original de Gonçalves Dias. Fechou? O que é um pastiche? A partir daqui nós temos alguns tipos de intertextualidades não tão comuns, tá? O pastiche é compreendido como uma espécie de colagem ou montagem muito parecida com a paródia, mas sem a intenção de sátira ou piada com o texto pré-existente. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho a Marilyn Monroe, né, com um quadro, né, um estilo, uma técnica de Andy Warhol, né, da arte pop assim muito conhecida. E aqui eu peguei a imagem do Michael Jackson e fiz parecido. Ó, o cabelo continua o mesmo, né? Eu peguei, recortei o cabelo. Eu fiz, mas não fui eu que fiz, não. Eu não sou o autor, tá? Peguei na internet. Aí, o cabelo ele está recortado, pá, colei aqui. Peguei uma foto do Michael Jackson, coloquei por trás. Joguei o efeito, esse efeito de luminosidade, contraste, sombreamento. Peguei a sombra e joguei no olho dele. Peguei um batom forte e joguei na boca dele. Pronto. Criei aqui um pastiche. Ou seja, uma colagem. Não é necessariamente uma paródia, tá? Porque eu não estou utilizando aqui para fazer uma crítica ou uma piada. Não, eu só quis replicar a técnica de Andy Warhol. Eu quis pegar o seguinte, falar, poxa, eu gostei muito desse estilo, eu vou fazer igual. Sabe aquele negócio? Posso copiar o seu trabalho? Pode sim, mas não faz igualzinho, né? Mais ou menos isso. O que é a bricolagem? A bricolagem é um tipo de intertextualidade muito utilizado na pintura e na música, mas que também aparece na literatura. Ocorre quando a criação de um texto é formada a partir de fragmentos de outros em um processo de citação extrema. É quase que um plágio. Para falar disso daqui, deixa eu falar do plágio. O plágio é uma cópia descarada. O plágio é quando eu pego o texto de outra pessoa e eu falo, poxa, que texto legal. Quer saber? Eu vou fazer de conta que esse texto é meu. Aí você pega, dá um Ctrl+C, Ctrl+V no texto de outra pessoa, cola no Facebook como se fosse seu. Isso é plágio. O plágio pode aparecer de forma, às vezes, um pouquinho discreta. Você pega o mesmo texto, você pega o texto de outra pessoa e muda uma ou outra palavrinha. Né? Por exemplo, eu só sei que nada sei. Eu só sei que nada sei. Todo mundo conhece essa frase. Eu vou mudar um pouquinho e vou fazer de conta que ela é minha. Eu posso dizer assim, então. Eu sou tão sábio que, olha só, eu sei que não sei nada. Poxa, a ideia é a mesma, não fui eu que criei essa ideia, eu só modifiquei um pouco a frase. É um plágio, tá? A bricolagem, então, é um tipo de plágio, mas você não está plagiando só um texto, você está plagiando vários textos. É como você... eu vou escrever uma redação que tem, sei lá, 4 parágrafos. Você pega o primeiro parágrafo do autor X, você pega o segundo do autor Y, você pega o terceiro do autor Z, e aí o último você faz a sua conclusão com as suas palavras baseado naqueles 3 primeiros. Então, isso é uma bricolagem, ok? E a tradução, o que é a tradução? Poxa, não precisa de explicar, né? Tradução é quando eu pego o texto de outra língua e traduzo. Simplesmente isso. É uma intertextualidade, tá? Porque você está tirando daquela língua original que muitas vezes não tem uma tradução equivalente, mas você precisa de fazer as suas adaptações. Tá certo? Então, galera, isso foi a intertextualidade. Este aqui é o capítulo 4. Nós estávamos no capítulo 8 e voltamos para o capítulo 4. Por quê? Porque a gente fez uma sequência de estudos sobre gramática, então falamos de orações, adjetivas, adverbiais,
E agora a gente vai fazer uma sequência de estudos de compreensão e interpretação de texto. Então falamos do capítulo 4 agora, e na sequência, a próxima aula vai ser o capítulo 10, que nós falaremos de funções da linguagem. Ok? Então, um beijo na alma e até mais.